Quais são os tipos de situações que um personagem pode passar numa fotomontagem? Existem várias, diversas, centenas, até milhares talvez. Mas existe um livro que se chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Nesse livro ele conta a história, ele fala sobre as várias histórias, sobre mitos, sobre lendas, que fala sobre a jornada do herói. Até os cineastas costumam fazer isso. Eu acho que hoje em dia, até no marketing, a galera usa também a jornada do herói para poder usar o marketing ali em cima disso, de alguma forma. Eu já vi alguma vez, eu não lembro direito como é que era. Mas a jornada do herói, o que é? A jornada do herói, ele te ensina a criar um caminho que o herói vai passar. O herói, na verdade, é o personagem, né? Não é o herói, o Superman e tal. É o herói de uma história é sempre o personagem principal. Então esse herói, a criação desse herói, ele tem, se eu não me engano, são 12 fases, né? Então você vai mostrar esse herói no mundo dele comum, você vai mostrar ele passando pelos perrengues, de repente ele está num lugar tipo o Guerra nas Estrelas. O Luke Skywalker está lá vivendo a vidinha dele, né, no meio de uma terra devastada, ajudando os tios dele, tios que ele acha que é tio, na verdade não são tios, né? Que ele é irmão da princesa Leia, enfim. Quem não vê o filme depois procura Guerra nas Estrelas, que é muito bom. Então ele está vivendo a vida dele. Então o Luke Skywalker é apresentado para a gente de uma forma. Então ele tem até um momento que ele tem que pensar na situação dele, se ele vai... ele pensa, né, em ser um grande piloto e tal, de competição. Ele se depara com a verdade que ele tem que ajudar os tios, se eu não me engano, é na colheita, já tem tempo que eu vi o filme, é na colheita, ou fazer alguma coisa que não é poder viver dessa coisa que ele quer nas corridas, né? E depois a coisa dá uma reviravolta, ele acaba, né, se tornando um grande piloto de aeronave, enfim. Essa jornada do herói, ele cria esse caminho, né? Então você apresenta o personagem no local onde ele está, depois ele vai passar por algumas modificações, ele vai ter os inimigos dele, ele vai passar pelas situações, ele vai ter ou seja, são partes de uma história, como é que a história ela se desdobra, né? O que vai acontecendo na história e como é que você torna essa história interessante. Então esse livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, ele é legal por quê? Porque ele mostra que essa história ela se repete em todas as culturas, né? Das culturas mais arcaicas que você possa imaginar, todas elas têm essa mesma situação, né? Tem essa mesma... esse mesmo caminho, né? O personagem está num lugar, acontece alguma coisa com ele vai ter que ir para um outro lugar, esse lugar é desconhecido, e ele vai ter que aprender essas coisas novas para poder lidar com esse mundo desconhecido. Quando ele voltar para o mundo dele de volta, ele vai voltar transformado, uma pessoa nova, com novas visões, ensinando novas coisas. Ele vai trazer um elixir mágico, né? Vai trazer novidades para aquele povo, vai trazer coisas novas, né? Ele se modificou, né, na verdade, né? Então, esse livro, ele ajuda bastante você esse pensamento e entender mais sobre o personagem, como é que você cria a jornada do personagem, qual o melhor momento para você mostrar o personagem, quando ele está no mundo dele em sofrimento, quando ele está fazendo as batalhas dele, em que momento, né? Então, sei lá, imagina uma senhora que está passando por um momento de sofrimento. Então, vou mostrar aquele momento de sofrimento. Eu vou mostrar a vida anterior numa foto, talvez atrás, para fazer essa conexão. Então, quer dizer, esse conceito de você ter uma direção da sua história ajuda bastante na hora de você contar a história. Então, esse livro ele é muito legal porque ele dá esse embasamento para você. Depois que você lê, você começa a ver as coisas dessa forma, você começa a entender o personagem, ver em que momento você pode fazer o personagem, qual é a melhor forma para você contar aquele sentimento, aquela situação numa determinada imagem. Por quê? Porque você sabe que o personagem vai passar por isso. Então, eu quero falar sobre essa situação do personagem. Então, você já sabe onde é que você tem que mostrar esse personagem, entendeu? Então, quando você usa os conceitos desse livro, você consegue ter uma ideia de momento para o teu personagem, né? Em que momento você vai mostrar ele, porque a fotomontagem é um momento único, né? Então você tem que entender legal ali qual o momento ideal para mostrar esse personagem, né? Qual é a imagem, né? Qual é o momento que essa situação que eu quero passar, né, que o personagem está vivendo, aquilo que eu quero, aquela emoção que eu quero colocar, qual vai ser o melhor momento para mostrar aquilo. Então, quando você lê o livro, você entende esse ponto, né? Então esse livro ele te dá esse entendimento, né? Ele fala muito sobre essa parte da própria situação que o personagem vive. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você, rapidinho, aqui na internet,
Como é que se desenrola a jornada do herói? São 12 passos. Pronto, já estou aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou você pode procurar também depois na internet. É Monomito, né? O nome lá. Está na Wikipedia aqui, eu peguei na Wikipedia, Monomito. Mas se colocar Jornada do Herói na Wikipedia, você encontra também. Então tá aqui, ó, a Jornada do Herói seria esse caminho aqui, ó, é circular, tá vendo? Ele volta para o mesmo local. Então, ó, as 12 estratégias da Jornada do Herói. Mundo comum, que nem eu falei, o mundo normal do herói, antes da história começar. Eles usaram herói aqui, eu não li ainda todo o texto, mas eles usaram herói, mas não quer dizer que seja um herói, né? Um Superman, um Batman. O herói é o personagem principal da sua história, tá? Eu não gosto nem de colocar herói, eu gosto de colocar o personagem principal. O chamado aventura. Então, o chamado para aventura é o quê? Alguma coisa acontece alguma situação que chama esse personagem para participar da história, alguma coisa que acontece. Então, no caso por exemplo, Rei Leão, a chamada para a aventura acontece quando o pai dele morre, né? Que ele tem que abandonar lá o local onde ele estava. Não sei se você já viu o Rei Leão, né? Mas vai um spoilerzinho de leve aqui. O Mufá, né, o tio dele, mata o pai dele e tenta e faz ele entender que foi ele que matou o pai. Então ele foge de medo, né, desse local e vai começar toda a aventura dele. Ali começa a transformação do leão, né, do leão pequeno para o grande leão, né, que vai se desenrolar com a história. Reticência do herói ou recusa do chamado. Isso aqui, às vezes, para você poder dar uma amplitude na sua história, o personagem é chamado para aventura, mas ele às vezes não quer. Tem o caso do Neo, né, do Matrix. Quando ele não sei se você viu também o filme do Matrix, né? Hoje é o dia de dar spoiler aqui, né? Quando o Neo é chamado para a aventura, ele não aceita, ele não quer, o mundo para ele está legal. Então, acontecem outras coisas que acabam forçando ele a ir para o mundo, né? Ele não aceita, acho que ele segue o coelho, eu não vou dar muito spoiler aqui. Eu sei que no final ele é atacado pelos caras da Matrix e ele acaba, de alguma forma, vendo que realmente ele precisa sair do mundo e entrar no mundo da Matrix. Né? Essa é a reticência do herói ou recusa do chamado. Depois, no passo 4, tem encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. Usando aqui o próprio Matrix, né? O mentor do Matrix acaba sendo o Morpheus. O Morpheus acaba sendo o mentor dele, né? Tem ajuda sobrenatural também, tem o Rei Arthur. Então, aquela espada é a ajuda sobrenatural que ele tem para ir para o próximo passo, né? O herói encontra um mentor que faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. Então, esse é o quarto. O quinto passo é o cruzamento do primeiro portal. Então, nesse momento do cruzamento do primeiro portal, ele vai ter lutas, né? Ele vai lutar com outros seres, ele vai passar pela grande provação dele e geralmente ele perde, né? O herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial mágico. Também isso, né? Provação, aliados e inimigos ou a barriga da baleia. O herói enfrenta testes, encontra aliados, enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial, ou seja, ele começa a entender o outro mundo para onde ele foi. Aproximação. O herói tem êxito durante as provações. Então começa a acontecer coisas, ele começa a se mostrar grande, assim, ele acha que ele domina tudo, que ele é o bambambam, já que ele já é a pessoa que está vencendo. Aprovação difícil ou traumática. A maior crise da aventura, vida ou morte. O personagem quase morre nesses momentos, né? Aquele momento que você fala, nossa, agora ele vai morrer, agora ferrou, agora acabou tudo. A recompensa. Recompensa, né? O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa, o elixir. Ou seja, ele cresce, ele de alguma forma... isso acontece também no Matrix, no filme. Eu não vou falar porque senão eu vou ficar dando spoiler, mas acontece isso no Matrix, né? O caminho de volta, o herói de volta ao mundo comum, ou seja, ele volta para o mundo dele já transformado, né? A ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo que foi aprendido. Então, dessa vez, ele usa tudo que aprendeu para poder sair daquela situação difícil. Regresso com o elixir. O herói volta para casa com o elixir e usa para ajudar todo mundo comum. Ou seja, são esses 12 passos
que você tem que ter em mente quando você está criando um personagem. Isso ajuda você a entender em que momento o personagem está, como é que você vai retratar melhor, você vai retratar esse herói na aproximação, né? Quando ele está lutando com todos os personagens, está vencendo esses personagens, no momento da recompensa. Então isso ajuda, isso dá bastante oxigenação aí pra gente na hora de falar sobre o personagem. Então vamos voltar lá que eu gosto de ficar olhando para você enquanto eu falo. Então essa é a jornada do herói, que tem esse espaço. Então além do Herói de Mil Faces, né, do Joseph Campbell, também existem 36 situações que o personagem pode viver. Eu vou deixar um PDF, pode vivenciar, né? Eu vou deixar um PDF para você depois na descrição aqui no vídeo. Se você não está no YouTube, depois é só você procurar o meu perfil no YouTube. E lá você vai encontrar na descrição o link para esse vídeo, onde tem as 36 situações que um personagem pode vivenciar. Eu vou falar algumas aqui para você, deixa eu só puxar aqui. Súplica, né? Então o personagem pode ter um momento de súplica, você pode criar um personagem que está suplicando alguma coisa. Você tem a libertação, crime e vingança, vingança de aliados sobre aliados, perseguição, desastre, presa vítima de crueldade ou infortúnio, revolta, sequestro, o enigma, obtenção, ou seja, esses aqui são panos de fundo que você consegue criar para a sua situação, são situações dramáticas que você consegue criar na hora de estar confeccionando a sua fotomontagem, tá? Então eu vou deixar um PDF para você aqui, você vai conseguir baixar e você vai ter acesso a isso também. Então isso enriquece muito na hora de você criar a sua fotomontagem. E, por exemplo, no caso da súplica, é quando alguém, por exemplo, um cara tá sendo processado por alguém por um assassinato, então ele vai pedir a um advogado, vai suplicar esse advogado, vai pedir esse advogado para defender ele. Aí esse advogado vai descobrir que na verdade a pessoa que está acusando que é o culpado, enfim. Existe uma narrativa, uma história ali por trás de cada um desses temas que te ajudam a compor essa história, te ajudam a contar essa história melhor. E aí ali você vai colocar a sua ideia. Então, eu quero falar sobre sofrimento. Quero falar sobre o sofrimento de um cara que está sendo julgado por esse crime, e aí você começa a ter as suas ideias ali, entendeu? Então esses 36 tipos de situações vão te ajudar bastante na hora de você incorporar o teu personagem, dar mais vida para o seu personagem, saber mais ou menos ali onde é que esse personagem vai estar, qual é a situação que está envolvendo esse personagem nesse drama do personagem.